Ou imaginem um estrangeiro escutando essa música. Eles vão conseguir perceber que é uma música litúrgica? Que diferença que essa música tem com as músicas da Legião Urbana? E não há muito tempo, o compositor dela, quem sabe quem é o compositor dela? Eliana Ribeiro. Marido da Eliana Ribeiro, na verdade. Fez um vídeo escrevendo justamente o seguinte. A inquietação dele é que tinham poucas melodias para o Glória, oficial da liturgia, com a letra adequada. E a dificuldade era como criar uma melodia para uma música tão extensa. Legião Urbana. Olha a extensão, o tanto que as músicas da Legião Urbana são grandes e são envolventes, e sem refrão. A inspiração dele é totalmente as músicas da Legião Urbana. E tem a entrevista em podcast dele com a Eliana Ribeiro, falando como esse Glória foi composto. E ele mesmo fazendo meia-culpa, né? Falando do erro que ele cometeu. Então vejam, foge ao critério da santidade e da universalidade. É uma linguagem universal própria da igreja. A música litúrgica deve, de fato, responder aos seus requisitos específicos, a plena adesão aos textos, consonância com o tempo e o momento litúrgico para o qual ela é destinada, e a correspondência com os gestos. Ou seja, se eu estou na quaresma, é canto próprio da quaresma. Mas se na quaresma chegou a solenidade de São José, ou da Anunciação do Senhor, são cantos de São José ou da Anunciação do Senhor. Adson, eu não conheço. Existem inúmeros que você tem certeza que conhece, que se adequam àquela ocasião, ou que nós vamos ter que aprender. Não pode chegar, sobretudo uma solenidade, uma festa, eu não conheço a música e eu pego uma tampa-buraco e coloco tudo. Sobretudo nas solenidades e festas. Tá? Isso é muito importante. A igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano. Por isso, quanto mais se aproxima dele, mais santa é, e quanto mais se afasta, menos santa é esta música. É o que fala aqui. Vocês querem ver que não é difícil a gente falar do canto gregoriano? Enquanto que as nossas músicas são inspiradas nele, quem conhece a música? Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe. Vocês acham que é litúrgica? Gente, eu coloquei vocês com tanta dúvida aí, meu Deus do céu. É litúrgica. Olha, a letra, a melodia. Sabe qual que é a inspiração dela? Quem aqui já ouviu a Salve Rainha em latim? Salve Regina. Olha como que começa. Salve Rainha, Salve Regina. Só que uma termina para baixo e a outra para cima. Viram onde que veio a inspiração? Outro exemplo. Todos conhecem aquela ladainha Kyrie eleison, gregoriano. Onde amor e a caridade, Deus aí está. Olha o latim dela, o gregoriano. Ubi caritas et amor, Deus ies. Onde amor e a caridade, Deus aí está. A gente já faz a coisa certa e às vezes sem saber. E por não saber o que é certo e o que é certo, a gente corre o risco de deixar o que é certo e aderir às novas modas que estão chegando e começar a fazer coisa errada. Compreendemos? Quem conhece aquela? Quando virá, Senhor, o dia em que apareça o Salvador. Qual o refrão? Orvalhar, claro dos céus, e as nuvens chovam justo. Olha o refrão em gregoriano. Rorate cieli desubere, et nubes fluam justum. São exatamente as mesmas notas. Tá vendo? Por isso que é preciso a gente conhecer, não só fazer o certo sem saber,
mas fazer o certo, sabendo que é o certo, para não deixar de fazer, para passar a fazer o errado. Entenderam? E claro, agora uma música, certo? Uma música que não tem inspiração em nenhum canto gregoriano, mas que na sua essência tem. Todo mundo conhece. Quanto a nós devemos gloriar. Agora olha a estrofe. Esta é a noite da ceia pascal, aceita o nosso poder no Senhor. E é inclusive no refrão um pouquinho mais alegre, tem uma marcaçãozinha. E a estrofe mais salmódica. Conseguimos compreender que não é distante da nossa realidade? Nós fizemos isso tudo para entender o porquê nós fazemos e devemos continuar. Aqui eu vou resumir isso daqui para a gente entrar direto agora nas partes da missa, que a hora já vai adiantar. O canto religioso popular seja promovido com grande empenho, de modo que os fiéis possam cantar tanto nos exercícios piedosos e sagrados, como nas próprias liturgias. O que é o canto piedoso e religioso? Vocês vão lembrar lá da avó, da bisavó. É um canto que faz parte da nossa cultura brasileira. Me dê exemplos, por favor. Já citei vários hoje. Vitória do reinarás, bendita e louvada seja, prova de amor maior não há. Eles não devem ser eliminados, sobretudo eu falo para nós jovens. Aprendamos e cantemos esses cantos, que aprendemos com os nossos avós e as futuras gerações têm o direito de cantar, de conhecer. Glória a Jesus na hóstia santa, eu quiser é Jesus adorado. Eu te adoro, hóstia divina, eu te adoro, hóstia de amor. Isso, aqui eu vim para escutar, nós vamos ver que ele pode ser usado sobre aqui, ó. Aí nós temos que tomar cuidado com o seguinte: para que eles possam cantar, tanto nos exercícios piedosos, muito bom já ter falado. O que são os exercícios piedosos? São os exercícios que não são necessariamente litúrgicos. O terço. E aí, por exemplo, antes do terço, eu posso pedir alguém para ler um pedacinho do Evangelho. E aí eu vou cantar uma aleluia com o versículo próprio? Não. Eu vim para escutar a palavra de salvação. Esses outros momentos que a gente foi perdendo, e aí como não tem eles, a gente traz o que era próprio deles para dentro da missa. Círculos bíblicos, novena de Natal. Esses cantos, eles devem ser usados sobretudo nesses momentos da piedade popular. Alguns, nem todos, se encaixam também na missa, mas nem todos, tá bom? Por exemplo, eu vim para escutar, é da piedade popular, mas a gente não consegue. Qual o momento que ele se encaixaria na missa? Aclamação evangélica, a gente vai ver já que não. Procissões, ladainhas, oração, por aí vai. Atenção, gente, anotem isso daqui por caridade. Os hinos dos santos não podem, por natureza própria, ser executados como canto de entrada. Nem como canto ofertório, muito menos como canto de comunhão. Geralmente vem aquelas opções lá da semana da campanha da fraternidade. Aqueles lá que pode. Nos últimos anos, já vou falar isso, mas eu adianto agora. Nos últimos anos, na própria partitura da campanha da fraternidade, é uma nota de rodapé grandona. O hino da campanha da fraternidade não é um canto litúrgico. Seja utilizado em momentos de reflexão nas escolas, nos movimentos, ou se o padre pedir como um canto de reflexão ou como canto final, certo? Depois a gente chega no canto de entrada, mas cuidado com os hinos dos santos, tá? Tem uns que de entrada ainda dá para cantar, por exemplo, vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. Pai, porque está se dirigindo a São José, mas também se dirige a Deus. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. Lembrem que no canto de entrada eu estou me dirigindo para o altar do Senhor, não é para o altar do santo. Então como é que eu vou me dirigir ao altar do Senhor cantando a Ti Santo, hoje damos louvores, grande mar de São Sebastião? Entenderam a lógica da coisa? É entender a natureza do rito
da missa. Vamos lá. Agora, o canto moderno, para vocês não falarem que a igreja exclui o canto moderno. O que o canto moderno vem a ser? Por exemplo, Shalom, Canção Nova. Nós aqui, juntou nós três aqui, nós queremos compor uma música. É o canto moderno. Vamos ver o que a igreja fala a respeito. Dado que a igreja sempre reconheceu e favoreceu o progresso das artes, não é de se admirar que, além do canto gregoriano e da polifonia, admita nas celebrações também a música moderna, desde que seja respeitosa do espírito litúrgico e dos verdadeiros valores da arte. Pode o canto moderno? Pode as músicas da Shalom, da Canção Nova? Pode. Algumas sim, algumas sim. E aí vai servir o nosso bom. Vamos dar um exemplo. Como a ovelha perdida, pode ou não pode? Não, porque o texto dela foge do texto que está no Salmo. Parabéns! Tem um ato penitencial da Shalom, eu acho que é da Shalom. Que beleza! Alguns podem, que fala do Pedro, né? Como Pedro perdoado, Como ladrão Cristo, perdoado. Cristo que perdoaste, Pedro arrependido. Isso. Pode. A fórmula está no missal. Eu vou passar as letras que podem para vocês. Ok? Então vamos lá. Vou dar um exemplo. Recentemente, eu com 2 outros seminaristas compusemos algumas faixas para o Santuário de Antexé. Inclusive foi ao ar o documentário na Canção Nova da semana passada. Mas nós tivemos o cuidado de olhar toda a letra, de ter a letra inspirada na Sagrada Escritura e as melodias litúrgicas. Certo? Então, pode. Por isso que eu falei dos princípios. Vocês sabendo e conhecendo os princípios, vocês mesmos vão ter um filtro de olhar lá e falar: isso aqui pode ou não pode? Isso aqui eu vou pular. Sobre os instrumentos já ficou claro. Pode. Saber usar. Resumindo, para ser litúrgico tem que ter texto, melodia, forma de execução adequadas. E também o momento. O ato penitencial é o ato penitencial. E por aí vai. Critério bíblico litúrgico. Vejam se é inspirado na Sagrada Escritura ou nos hinos da igreja, no tesouro musical da igreja. Por exemplo, então, o Sublime Sacramento é um texto tirado da Sagrada Escritura? Não, mas faz parte de toda a teologia eucarística da igreja. Sim. Critério da função ministerial. Para que ele serve? Canto de entrada. Esse canto aqui é canto de entrada? Está exercendo a sua função ministerial? Não, beleza. Critério do tempo litúrgico. É o canto de entrada. Mas é para o tempo da quaresma? E o critério estético, que é o que nós já falamos da forma de execução e composição. Ok? Isso aqui também, gente, muito rápido, só para compreendermos. Existem músicas mais e menos importantes na missa. A música mais importante da missa não é a nossa. Sabe qual que é? A do padre. Aquelas invocações sobre tudo que ele faz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aí tem hora que o padre fica lá igual eu fiquei. A música mais importante da missa são as invocações do padre com a assembleia, que é realmente um diálogo. A música não está ali de enfeite. Inclusive no próximo missal que chegará agora, vai ser lindo, porque ele vai vir cheio de partituras da forma do padre cantar. E aí o padre Marcos já falou que é pro Alisson aprender essas melodias para a gente começar a treinar com os padres também. É claro que a gente tem que compreender que tem padres que não tem. Gente, Papa Francisco não canta. Quando é necessário, ele coloca um diácono para cantar as partes. Então isso a gente tem que saber respeitar. Vai de padre para padre. O segundo grau das músicas cantadas são as partes fixas. E o terceiro, que eu estou resumindo, já trazendo bem para a prática, viu, gente? E o terceiro, entrada, o salmo, as leituras e canto de comunhão. Essas são as menos importantes. Então, são as que a gente mais vai cantar.
Agora a gente vai inverter a ordem da coisa. Uma missa bem simples, quais músicas que eu vou cantar? Essas aqui, as mais básicas. Se uma missa é mais solene, aí eu já penso em cantar as partes fixas, inclusive canto partes fixas mais elaboradas. E se uma música é muito solene, o padre é cantante, aí ele canta tudo que tiver direito. Entenderam? De cá para cá e depois de cá para lá. Toda hora eu acho que estão mudando. Sempre tenham em consideração o ciclo do ano litúrgico. Tempo pascal. Tríduo pascal é o principal. Gente, quanto mais importante, mais cuidem. Tá? Quanto mais importante, mais cuidem das músicas das missas. Por favor, gente, é muito triste. Eu falo, isso acontece às vezes, até a gente já comentou. A gente ir numa missa principalmente se é uma festa, um marte, e não tem nenhuma música ali que se remeta aqui. E eu vou falar para vocês que não é difícil. Por exemplo, missa de um marte, pelo menos uma música de marte que coloque, seja de entrada, de ofertório ou comunhão. Quer exemplo de músicas para o comum dos martes? Só de comunhão. Quem conhece? Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só. Prova de amor maior no mar. Eu vim para que todos tenham vida. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Quem conhece essa música? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. É própria para o tempo pascal e também para o comum dos mártires. E depois eu vou dar essas indicações para vocês ali. Estamos trabalhando em um inário específico para solenidades e festas. Inclusive, já vou adiantar para vocês, esse inário já tem uma prévia pronta. E para que vocês comecem a aplicar tudo o que nós falamos, eu vou disponibilizar a vocês o inário como está, sem as correções. Ainda falta fazer muita correção de cifra, edições, acrescentar algumas músicas, mas já vai dar para vocês começarem a pôr em prática, ok? Então vou mandar para vocês inário de partes fixas, aclamação ao Evangelho, entrada no ofertório de comunhão para solenidades e festas. Lá vai ter a letra, a cifra e o link build. Então é só entrar lá, está bem bagunçado, porque ainda está em fase de edição, mas vocês já vão poder colocar em prática. E as celebrações específicas, por isso que é importante você conferir se no dia que você vai cantar tem uma memória, tem uma festa ou tem uma solenidade, para não cair de paraquedas. Bom? Mas durante a semana você falou que o salmo não precisa ser cantado, pode ser rezado. Pode ser rezado, inclusive as partes fixas, tá? Sempre tenham essa comunicação com a equipe de liturgia. Olha, hoje a gente não preparou o salmo. Pode rezar o salmo? Padre, hoje. Pode cantar. Mas pode. Padre, hoje minha garganta está ruim e eu estou com pouca gente para me ajudar. Vamos rezar o máximo possível? Então, reza, ave, glória, tá? Sempre tenham esse bom senso. Se preparem o melhor possível. Mas no imprevisto, na eventualidade, saibam organizar-se, tá? Pois não. Sempre tem uma dúvida, por exemplo, eles falam assim, para cantar os salmos tem que subir lá no púlpito, tudo bem, mas e se tiver só uma pessoa e ele estiver tocando violão e sem transmissor? O que nessa situação você fala? E o que foi a última coisa que você falou? As pessoas têm a dúvida. Não, é assim, tem só uma pessoa, está no violão. A recomendação para o salmo é: seja cantado do ambão da palavra ou de outro, é bem engraçada a palavra que aparece, sítio conveniente, ou seja, lugar conveniente. Dica prática: se possível, prepare o salmista. Se possível, não vá cantar na missa sozinho. Se possível, mas eventualidades. Se possível, tão só você cante o salmo a capela, sem instrumento. Por quê? É melhor cantar, inclusive porque ele foi feito para ser salmodiado, sem tanta necessidade do instrumento. Só que é muito difícil cantar sem instrumento. Então, em uma última análise, pode-se cantar no lugar que você está, de preferência de pé. Por exemplo, se eu toco a missa inteira sentado, e aquela missa eu estou indo sozinho, e sei que eu estou sozinho, então providencie uma alça para o violão, e aí na hora do salmo você vai levantar e cantá-lo de pé. Tá?
Outra dica prática, não é melhor cantar sozinho lá do coral do que levar um instrumento para o ambão. Pois é. Oi? Deixa o instrumento mais para Para o ambão, ou você vai sem um instrumento, ou você canta com um instrumento lá do coral. Tá? É melhor do que levar. Tá certo. Compreendido? Beleza. Então vamos lá, gente. Eu vou falar de uma vez só o canto de entrada do ofertório de comunhão. Uma lapada só. Tá bom? Vamos lá. Aqui vocês vão ver que está falando sobretudo sobre o canto de entrada, mas a regra é a mesma, a mesmíssima. O canto de entrada, lembrem-se, ofertório e comunhão, é executado alternadamente pela escola e pelo povo, ou por um cantor alternado com o povo, ou por toda a assembleia em conjunto, ou somente pela escola. O que eu quis colocar aqui no livro? Não vai ter implicação prática quase nenhuma na nossa vida. Mas é para que vocês saibam que tem nisso daqui vocês veem que pode ser cantado por uma pessoa só, pode ser cantado pelo coral inteiro. O coral inteiro canta o refrão e o solista canta a estrofe. Ou pode ser cantado pela assembleia inteira junto com o coral. Obrigatoriamente todo mundo precisa cantar o tempo todo? Vou dar um exemplo, nos folhetos, pelo menos o da Deus Conosco, está vindo um refrão muito fácil e a estrofe um pouquinho mais difícil. O que vocês podem fazer? Todo mundo canta o refrão e escolhe 2 pessoas para cantar a estrofe. E aqui já argumenta com algumas pessoas que têm a sensação e a falsa ideia de que a gente só pode cantar música conhecida para que todo mundo cante. O próprio Missal nos diz que não necessariamente. Porque senão a gente vai cantar as mesmas músicas a vida inteira. E aí eu vou te dar um exemplo. Todo mundo aqui conhece a música Quanto a Nós Devemos Gloriar-nos na Cruz? Quantas vezes se canta ela no ano? Uma única vez. Então como que todo mundo sabe? Porque todo ano, na quinta-feira santa, canta aquela música. Se a gente cria o hábito de cantar os repertórios adequados, o povo vai aprendendo. Inclusive as músicas que vêm no folheto. Mas tem vezes que eu não sigo o folheto à risca. Inclusive, gente, o folheto é claro que vai de paróquia para paróquia, de padre para padre. Mas o folheto eu não sou obrigado a seguir. Esse conteúdo nosso é para que nas paróquias onde não tenha folheto, vocês saibam trabalhar sem folheto. Nas paróquias que é obrigado a usar o folheto, vocês saibam executar o folheto, a música do folheto de forma adequada. E nas paróquias que é optativo, você saiba ter um jogo de cintura. O que é que eu aproveito do folheto, o que é que eu busco em outros lugares. Eu às vezes faço muito isso. Às vezes é uma missa de tempo comum, eu passo no folheto. Mas se tem uma missa de tempo comum com uma posse de pároco, eu pego algumas músicas dentro da liturgia do folheto, mas mais elaboradas, que eu posso trabalhar jogo de voz, como trabalho do coral. Entenderam? E aí ajudem os padres a compreenderem isso. Mas aí, Alisson, tem uma música nova que eu quero cantar e a Assembleia não vai aprender de primeira. Não tem problema, coloca o canto de entrada é novo, coloca o ato penitencial conhecido. Alisson, o povo não aguenta mais o mesmo glória, eu quero aprender um glória novo. Coloca um glória novo, mas deixa o ato penitencial conhecido. Coloca, você não vai chegar em uma missa e colocar todos os elementos novos de uma vez. Até porque você não vai conseguir aprender, ensaiar tudo de uma vez, tudo novo. Facilita para você, na equipe de canto, e para a Assembleia. Entenderam essa questão da participação e da variedade de repertórios? Uma outra coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, no Natal, que Natal, Semana Santa também, tem muitos cantos da própria liturgia e tem muitos cantos da piedade popular. Então eu sempre intercalo, no Natal, por exemplo, cantos que são da liturgia, as antífonas, Noite Feliz, Nazireu Brotou Ano, a gente usa essa variedade, ok? Mas vamos ver então como escolher a letra do canto de entrada, ofertório e comunhão. Pode utilizar-se ou a antífona com o respectivo salmo que vem no gradual romano ou no gradual simples. Vamos parar aqui. A primeira opção é a antífona que vem no gradual. Alisson, que diabos é antífona? Quem sabe o que é isso? Isso. Quem tem liturgia diária?
Já viram que lá vem escrito antífona de entrada? De onde que tira aquela antífona? Do gradual. Só que o gradual é em latim. Então já teve os abençoados que foram lá e fizeram um favor para nós de traduzir a antífona que está no gradual e colocar lá. Só que lá geralmente vem sem a estrofe, não é verdade? Principalmente no meio de semana. No final de semana não. Já tem a antífona com a estrofe que é de um salmo. O que você faz? Você procura a melodia. Então você joga na internet aquele pedacinho. Ou então você lê a antífona e vê se aquela antífona vai te lembrar de alguma música. Por exemplo, a antífona de comunhão do comum dos mártires tem várias antífonas. Uma delas é: eu sou a videira, vós sois os ramos, permaneçam no meu amor. Qual música que essa te lembra? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Então você vai olhar a antífona. Como a gente não tem acesso ao gradual, a gente olha na própria liturgia. E eu vou mandar para vocês um aplicativo que chama Pocket Texto. Quem já ouviu falar? Pocket Texto é excelente. Ele tem a liturgia do dia todinho, tem a antífona de entrada, tem alguns aplicativos de liturgia que não traz o versículo de aclamação evangélica. O Pocket Texto traz. É a melhor parte dele. De muito fácil acesso, é facinho de mexer. Tá? Você entra, clica lá em liturgia, vai no calendário, clica o dia que você quer, pá. E é melhor do que outros aplicativos, porque ele já tem isso daqui um mês. Né? Excelente. Tá, Alisson, não consigo cantar antífona. Desse domingo não deu de aprender, dando um exemplo, né? Ou outro cântico apropriado à ação sagrada ou caráter do dia ou do tempo, cujo texto tem aprovação da conferência episcopal. Volto no exemplo do Verbum Panis Factum Est. A banda corrigiu a música. Tem aprovação episcopal? Não tem. Não foi submetido à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Por que a gente tem que optar por essas músicas que já são, essas músicas que vêm no folheto, por exemplo, e os inários da CNBD, festas litúrgicas 1, 2, 3, 4 e 5, Trito Pascal 1, Trito Pascal 2, são todos aprovados pela CNBD. Porque é uma garantia quase certa, não totalmente certa, porque volta e meia passa, mas vira lá, de que está certo. Quanto às antífonas, gente, olha o tanto do inário da CNBD, os nossos folhetos são didáticos. Desse final de semana, eu sou a salvação, por aí vai, né? Do servo meu, do povo meu, quem diz é o Senhor. Do domingo passado, Senhor, escuta a prece do servo teu, do povo meu. A mesma melodia, com adapta só a letra. É muito fácil, gente. Você aprende a mesma música e canta ela o mês inteiro, adaptando somente o refrão. Para quem gosta de um estilo mais jovem, tem um perfil no YouTube que se chama Um Carismático na Missa, que tem melodias excelentes para as antífonas de entradas, com texto certo. Perfil do Ângelo Lacerda, Marcela Buarque, dentre outros. Eu tenho essa indicação no final. Ou outro cântico. Quem são esses outros cânticos, gente? Tempo comum é mais difícil. A gente está trabalhando para elaborar um inário tempo comum. Mas olha, por exemplo, para a quaresma. Quantos cantos de entrada aprovados que tem, que fala da quaresma? Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Quem aqui não conhece essas músicas? Volta no povo ao teu Senhor. Gente, mas as antífonas são de uma riqueza tremenda. Então não desprezem elas, aos poucos se habituem com elas, ok? Deu para entender como que vocês vão escolher então canto de entrada, ofertório e comunhão? Para o tempo comum é mais difícil, para solenidades e festas, tempo do Advento, Natal, Quaresma e Páscoa é mais fácil, porque já tem muita música que são conhecidas. Observação, gente, essas músicas elas acompanham o rito. Então, ela começa quando o rito começa e termina quando o rito termina. Então, o canto de entrada termina quando o padre beija o altar. Se tiver incenso, quando ele incensar o altar e o altar para a cadeira presidencial. O canto de ofertório
termina quando o padre lava as mãos. E a comunhão termina quando termina a comunhão. Mas a gente vai ver alguns desses detalhes agora. Exemplo de como é feito essa extração do gradual. A gente já cantou aqui, né? O valhai lá do alto dos céus. Olha aqui como que vem no gradual. Dominica quarta adventus, quarto domingo do advento. Orate, cede, exuper et nubes tuam justus. Traduzindo, orvalhadas do alto dos céus e as nuvens chovam justo. Já é o que o folheto traz para nós. Está vendo de onde que o folheto inventa essas coisas? Grande parte é dali. Vou colocar essa imagem. O ofertório, algumas observações para o ofertório. Não necessariamente o canto de ofertório precisa falar do pão e do vinho. Quer ver um exemplo? Canto de ofertório que geralmente vem no folheto para a missa do Natal. Cristãos, vinde todos com alegres cantos. Antífona de comunhão do domingo de Ramos. O insulto me partiu o coração, não suportei desfaleci de tanta dor. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena e procurei quem me aliviasse e não achei. Fala de pão, fala de vinho. Tradicionalmente, o que a gente canta no canto de ofertório domingo de Ramos? Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Tem a ver com pão e vinho? Não necessariamente. Muitas vão começar com bendito seja Deus por alguma coisa, por causa da oração que o padre reza enquanto está fazendo o ofertório. Bendito seja Deus Pai pelo vinho que recebemos, fonte da vida, que trabalha, tal. Quando o padre reza isso em voz alta, a gente responde: bendito seja Deus para sempre. Tem padres que gostam de rezar em voz alta e a gente nem canta o ofertório, tá? Mas é mais raro. Cuidado, porém, quando for celebração da palavra. Quando for celebração da palavra, tem ofertório de pão e vinho? Então você pode cantar ofertório que corresponda a pão e vinho? Então, exemplos para você cantar quando for celebração da palavra. Prova de amor junto à mesa, partilhar. Agora você vai cantar um canto desse na missa? Não aconselho. Mentira, gente. Olha o refrão, ó. Acolher as oferendas deste vinho e deste pão e no nosso coração também. Qual que é, gente? A gente canta. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. Fala de quê? Passa aqui. O fundo. Oferta material. Então, quando for celebração da palavra, não utilizem cantos que falem da oferta de pão e vinho. Ok? Comunhão. Olha lá, ó, gente. Eu não vou ler aqui, não. Só alguma paróquia tem dúvida da hora que o cantor deve comungar, ou vocês têm isso definido? Já é resolvido, não dá problema. Não, mas sim. Fala o jeito certo. Então tá. Escolhe a hora. O Padre Márcio vai terminar primeiro que eu. Vocês estão vendo que é muito conteúdo, né, gente? Isso aqui é só a coisa mais velha. Aqui, ó, gente. Enquanto o sacerdote toma a comunhão, dá-se início ao canto de comunhão. Que hora que começa o canto de comunhão? Quando o padre comunga. Não. Aí, cara, isso aqui talvez vai mudar de paróquia para paróquia e eu não posso entrar nessas brigas. E termina quando todo mundo termina de comungar. Disso o que você deduz? Que quando está todo mundo terminando de comungar, você já indica para terminar o canto. Mas você não precisa cortar ele no meio da estrofe. E aí combina com o ministro. Para um ministro ficar lá, o ministro também não vai ficar na sua frente já. Porque tem uns ministros que ficam assim, ó. Tem dia que eu prefiro. Tem dia que eu prefiro falar, fazer assim, ó. Não vou comunicar. Do que você comunicar de qualquer jeito. Combine com o ministro para ele ficar mais
esperar o canto encerrar. Terminou o canto, ele vai dar distribuir também para vocês. Se vocês são muitos, podem intercalar. Vai um comunga e volta. Vai outro comunga e volta. Combine com o ministro. Em hipótese alguma, receba a Eucaristia com ela na mão, terminando esperando o canto acabar. Comunguem com toda a dignidade que merece o corpo e sangue de Cristo. Ok? Aí, beleza, gente. Eu vou pular aqui, depois eu vou. Fala só com ação de graça para nós. Exatamente, estou indo nele agora. Por favor. Canto de pós-comunhão. Olha o que o missal fala. Terminada a distribuição da comunhão, os sacerdotes e os fiéis, todo mundo, sacerdotes e os fiéis, conforme a oportunidade, oram alguns momentos em silêncio, ou seja, permanece em silêncio. Gente, nós temos medo do silêncio na missa, que não pode ter um silêncio enquanto está fazendo a vênia para o salmista chegar, não pode ter nada, parece que o dia vai pular no sol. Não demorou. Se quiser, olha aqui, olha gente. Se quiser, também pode ser cantada por toda a Assembleia um salmo ou outro cântico de louvor ou um hino. É obrigatório o canto de pós-comunhão? Não. Agora, cuidado. O que é o cântico? Os cânticos que se refere aqui são aqueles extraídos da Sagrada Escritura. Cântico da Virgem Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Nossa Senhora, o Magnífica, é um canto que pode ser cantado em toda a missa como cântico pós-comunhão. Então, por exemplo, aí claro, fica chato, né? Mas deu uma missa de Nossa Senhora, canta o Magnífica de pós-comunhão. Ou mesmo de comunhão. Ou um cântico de louvor, ou um salmo. Por exemplo, tem tantos salmos de louvores que podem ser cantados pelos prados e campinas. É uma missa de exéquias pelos prados de pós-comunhão. Ou um hino. Gente, esses hinos aqui não são os hinos da renovação, de hino de Santa Maria, Mãe de Deus, não. Os hinos são orações da igreja aprovadas e contidas nos livros próprios, sobretudo os hinos eucarísticos. Glória a Jesus na hóstia santa, eu quiser Jesus adorado, por aí vai. Também é possível que usemos alguns refrões orantes que tenham a ver com o tema daquele dia. Por exemplo, é dia de Santa Teresa d'Ávila, eu posso cantar: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Então, muito cuidado. É preferível não cantar do que cantar um que não seja próprio. Lembrem, gente, que é o momento que a gente recebeu o Cristo. O canto é um canto de ação de graças a Deus pelo sacramento que recebemos. Ok? Mas que equivale assim ao Evangelho, né? Não necessariamente. Não precisa. Mas acho que a gente tem uma dificuldade muito grande nessa questão de não cantar o pós-comunhão, porque as pessoas elas não dão conta de fazer silêncio e não fazem bem feito a ação de graça. Aí a gente começa a ficar incomodado, né? As pessoas se incomodam, conversar, muita gente puxa o canto. Aí, Para nós também tem um bar de frente à noite, no início das 7, a gente vê que ficar em silêncio houve é um barulho. anarquia. São realidades pastorais. Onde é possível, se eduque para o silêncio. A minha paróquia tem 10 anos que agora que a gente está conseguindo ficar em silêncio. Agora, no caso desse aí, é quase impossível. Então, preparem já essa história. Pessoal, meu tempo vai muito avançado. O Salmo, já falamos do Salmo, né? O Salmo é o que está no lecionário pronto. Posso mudar, por exemplo, é o Salmo 22, então eu vou cantar o pelos pratos? Não. É o Salmo que está no lecionário, do jeito que está no lecionário. Sequência, raríssimas missas aparecem: Páscoa, Pentecostes, Corpus Christi, Senhora das Cruzes. Pode ser cantada ou do ambão ou do coro, tá? E ela só é obrigatória em Pentecostes e na Páscoa.
Nas outras ocasiões é facultativo, mas é louvável que se cante. Eu não fico no Corpus Christi sem cantar a sequência, em hipótese alguma, porque o texto é belíssimo. Senhora da Deus. Ok? Aclamação ao Evangelho. Gente, eu vou ser curto e grosso, vai dar nem espaço para dar bafafá. Pega a liturgia diária, olha o aleluia que está lá com o versículo do dia, ponto, pronto, acabou. Na missa não tem jeito de cantar eu vim para escutar, prova de palavra de salvação. Entra no mesmo caso do glória que eu falei, buscar o primeiro. Tá? É o aleluia com o versículo do dia. Tá? Mas a gente vai parar agora? A gente tem que parar. Qual canto? Por exemplo, glória a E o padre pedir para rezar a reza. às vezes fazer da hora, né? Aí eu vou chegar assim. Mas deixa o padre falar, ao invés de falar cantando a um só voz, falar rezando a um só voz, põe o violão na sacola e Nós temos que falar mais volta, nós temos que falar. isso aí, desde que seja na letra litúrgica. Ser Pai Nosso, que está no céu, qual que vocês cantam? Então pode, beleza. Pois não. Vamos falar das partes fixas agora, muito rápido. Ok, quanto à aclamação evangélica, cuidado, gente, que tem N melodias. Procurem melodias e adaptem o versículo. É só você adaptar o versículo naquela melodia, tá bom? Olha onde está a vírgula, onde está a barrinha lá da liturgia, para você saber onde você tem que parar, respirar e acabar a frase. Tá? Pronto. O canto final, gente, o canto final não é hora de oba-oba. Usem de canto final, sobretudo, os cantos da tradição popular mariana, pelas estradas, louvando a Maria, Santa Maria, Imaculada, ou os cantos de envio, e pelo mundo e por aí vai. Eu vou disponibilizar a vocês cantos comuns a Nossa Senhora, dos apóstolos, dos mártires, dos pastores. Vocês vão ver que são músicas que vocês, na maioria, já conhecem. É só usar elas nas ocasiões certas. Tá bom? Tá bom. O ordinário da missa são as partes fixas. Pessoal, partes fixas não se mudam. Ato penitencial só que dá mais uma confusãozinha, porque tem 3 formas. Quando o padre rezar ou eu confesso ou tende compaixão de nós, vocês vão cantar ou rezar só o Senhor, Cristo, Senhor, ou Kyrie, Christe, Kyrie. Lembrando que isso é grego e não é latim, mas foi incorporado ao rito latino. Ok? Quando o padre não rezar nenhuma dessas 2 fórmulas, vai ser a terceira fórmula, que é uma estrofe intercalada com o refrão. Ela sempre começa com o Senhor que e termina com tem de piedade de nós. E todo mundo repete. Segunda estrofe, Cristo. Terceira estrofe, Senhor. No documento que eu vou mandar para vocês, terá os textos próprios para os diversos tempos litúrgicos. Ok? O hino de louvor é aquele que nós já estamos habituados e ele nunca vai mudar o seu texto. O que vocês podem fazer é intercalar com um refrão. E tem várias melodias que tem um refrão. Estrofe, refrão, estrofe, refrão. Lembrando que a CNTB tem um texto alternativo que é o Glória a Deus nos altos céus. Paz na terra aos seus amados. Eu, particularmente, para não ter problema, eu sempre opto pelo Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, por aí vai. Agora do SUS. A gente não usa o Glória. Esse que é o Glória. Quando trata da sempre né? E o lado vai depois de celebração, ele explicava o tempo. E a gente já saiu para cantar. E ele tinha uma Maria, a gente segue a Maria. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar aqui as dúvidas vocês podem tirar comigo no café, tá bom? Santo,
Se o padre falar rezando a uma só voz, reze. Se falar cantando a uma só voz, cante. Mas o canto deve ser com a mesma letra como se fosse rezado. Nenhuma modificação. Nem mesmo aquela Santo é o Senhor nosso Deus. A letra é a missa. Santo, santo é, não pode, hipótese alguma. Tá bom? Santo dos anjos também não. Tá? Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nos altos. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana. O santo é, para começar, ele fere a forma estética. Você puxa um baião de luz aí, bota a morena na terra. A aclamação memorial, só atenção aqui à aclamação memorial, no próximo folheto, quando vier a mudança. Quando vier o mistério da fé, a resposta será anunciamos. Mistério da fé e do amor, todas as vezes. Mistério da fé para a salvação do mundo, Salvador, salva. Olhem no folheto. Voltando no amém. O amém é costume de cada paróquia. Pode, no caso da nossa, o padre Marcos canta, o padre Marinho não canta. A gente sempre canta, sobretudo se é uma solenidade. O padre rezou, não cantou, a gente sempre canta. Mas se é um meio de semana, você pode só rezar o amém. Uma dica que eu dou: se você vai cantar e na sua paróquia tem o costume de rezar, dá um acorde bem suave um pouquinho antes para o povo saber que vai ser cantado. Para não ficar aquele amém rezado e depois o amém cantado em cima. Se pode ser cantado ou não? Pode ser cantado, sobretudo nas solenidades, se a melodia for adequada. Por fim, o Cordeiro é Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Nunca usem aquelas opções. Cordeiro de Deus, Cordeiro do Pai, mal do pecado, não tirai. Morreste por causa de nós. Morreste por causa de nós. Eu falo, quando a gente canta essa música, Cordeiro de Deus, Cordeiro do Pai, mal do pecado, não tirai, o Cordeiro vem, pega a gente junto com a música que a gente está cantando e coloca lá de fora. Vai lá de fora. Tá bom? Por fim, no final do slide, vocês terão, eu vou mandar até o print para facilitar, com algumas indicações de onde vocês podem procurar. Tá bom? Em breve vamos nos comunicando, nós vamos tentar mandar para vocês alguns materiais virtuais para manter esse contato e pensar como serão as nossas próximas formações, mas depende da minha volta para o seminário, de muitas coisas. Então, cuidem da formação de vocês sem depender totalmente de mim, mas se necessário, uma coisa, gente, nesses primeiros dias, sobretudo, eu me coloco à disposição de responder dúvidas. Então anotem, podem me mandar, que eu vou respondendo aos poucos. Tá bom? Eu gosto, sobretudo logo depois dessa formação, prestar essa assistência maior a vocês. Porque vão surgir dúvidas. E não tenham receio de me perguntar. Combinado? Combinado. Você vai colocar e cantar a mesma música. Quem nós vamos cantar juntos? Quem nós vamos cantar juntos? Vamos pegar alguma para cantar juntos? Qual? Sugere aí, gente. Olha, mas tá bom. Imaculada. Imaculada, que todo mundo sabe. Então vai ser a nossa oração final. Vamos ficar de pé. Lembre, postura. Uma coisa engraçada que eu gosto de colocar, a gente faz mais com a roupa de sono. Eu gosto de mais adiantar. Não vamos lá. Imaculada. Imaculada,
Marcos, só prático, eu acho que vai ser óbvio.